O novo nascimento para com o cristão foi mediante o encarnar do Verbo. O Verbo se fez carne. E aí ele habitou entre nós 33 anos e meio aproximadamente. E esse Verbo, para ser gerado no ventre de Maria, ele ganhou o nome. Esse Verbo é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Então, quando Jesus foi para a cruz, quando ele foi pregado no madeiro, eu, você e todo aquele que se rendeu ao Evangelho, também foi pregado nele para a glória de Jesus. Porque é nele que o Pai se glorificou, que o Pai se alegrava, que o Pai se compraza em ter o seu filho, mesmo sabendo que ele encararia um duro castigo pelos homens que ele fez. Agora, quer ver, você medita um pouco que quem fez isso com Jesus foi os homens que ele, Jesus, fez. Veja como os homens estão tão distantes do seu Criador e do amor do seu Criador. Essa distância é simplesmente por decisão da pessoa. A pessoa decide ignorar totalmente o Evangelho, Jesus, o que o Senhor Jesus fez. Agora, por que a pessoa ignora? Algumas é por prazer, por momento de prazer, por prostituição, por droga, por uma opinião falsa que o inimigo espalhou no mundo, e as pessoas acatam essa opinião que o inimigo desenvolveu e se agarram a elas. Muita gente. Hoje tem muita gente nos templos, né, nas igrejas. Muita gente hoje está nos templos. Mas é em busca de algo que não é a salvação, que não é a regeneração, que não é uma comunhão com a palavra de Deus. E nem com os irmãos em amor, né, fraterno, no amor fraternal. Aí há uma distância grande, porque aí você percebe que as pessoas que estão nos templos estão carnalmente, vivem carnalmente, embora algumas até digam que são nascidos de novo, outras digam que são tementes a Cristo, outras têm lembrança de quando estava com Cristo. E por que você diz isso? Por que você afirma isso? Porque eu vivi. Até aqui eu vivi diversas experiências de diversas formas. Eu não ouvi, não li num livro a experiência das pessoas. Não foi isso. Eu passei por diversas experiências, diversas, e vivi com pessoas cristãs, convivi, morei. Eu posso lhe dizer isso com toda a veracidade de minha alma. E com toda certeza, eu morei com pessoas cristãs, evangélicas, que frequentou igreja, que viveu em igreja, nas igrejas, nos templos. Eu vivi com pessoas. E não foi só uma pessoa. Eu vivi com pessoas e essas pessoas que eu vivi com elas, vivi e convivi maritalmente. Eram desse meio, elas diziam e afirmavam, e afirmam, porque das pessoas que eu vivi, convivi com elas,
elas fortemente, tive relacionamento com elas. Elas estão tudo de pé, nenhuma delas morreram. Estão todas vivas por aí, em algum lugar da terra. Mas não tinha tanta proximidade com a palavra de Deus. E eu não vivi poucos dias com as pessoas, não convivi com elas poucos dias, não foi poucos dias, eu vivi bastante dias com pessoas que viveram e que estão nas igrejas por aí. Com certeza foram, ou ainda vão, ou estão ainda. Para falar a verdade, eu nunca vivi com uma pessoa maritalmente, né? Nunca. Que não fosse cristã. Nunca vivi. E nem convivi com pessoas, com mulheres, não. Nunca convivi com uma mulher que era de uma igreja que não pregasse o Cristo, né? Que não falasse de Cristo, mesmo bem fraco, bem longe, mas falava de Cristo. Todas que eu convivi eram do meio cristão, ou iam, foram, vão para os templos e louvam, cantam, oram, não sei se oram. Que, com todas que eu vivi, orei. O tempo que eu vivi, que eu convivi, orei e passei a palavra. Não sei se todas se estão ainda com Cristo, porque eu não convivo com as pessoas que eu vivi, eu não tenho convivência, não falo com uma, falei com as duas, ou com três, umas duas, três vezes, mas não obtive resposta dessas pessoas que eu vivi e convivi com elas maritalmente. Não foi eu que não falei com elas depois, e que não tentei falar depois que eu tive que sair. Foi elas que não falaram comigo, não me responderam mais. Mas eu não sei, eu não entendi essa parte, porque que as pessoas, depois que se separam, tem que ficar com raiva um dos outros. Eu não sei porque é. Eu não entendi essa parte ainda, hein? Eu ainda não compreendi. Porque quando eu leio a Bíblia diz que se eu irrito o meu irmão, se eu injurei o meu irmão, se eu odeio o meu irmão, se eu faço essas coisas assim com o meu irmão, né? Se eu faço ele se injuriar contra mim, eu sou homicida. Homicida é uma pessoa assassina, né? E as mulheres que eu convivi com elas diziam e dizem por aí que vão morar no céu, ou que são, ou dizem que pelo menos são de Deus. Eu não sei se são, né? Porque com essa contramão é meio complicado, né? De você dizer que é de Deus e fazer essas coisas dessa forma. Não observar a palavra dele, né? Porque a Bíblia é clara nesses pontos, ela é fática e cabal. Ela diz que se eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor, eu devo honrá-lo. Devo honrá-lo. Honrá-lo com o meu amor, com a minha sinceridade. E como é isso? Ele disse isso para o Paulo, quando o Paulo era Saulo. Ele disse, quando tu persegue um daqueles pequeninos, persegue a mim. Porque Paulo perguntou quem era ele. Ele disse, sou Jesus a quem tu persegue. Mas ele não tinha visto Jesus, né, até aquelas alturas. Então ele disse, como que eu te persigo?
E a resposta do Senhor foi essa, que quando ele perseguia um dos pequeninos, estava perseguindo ele. E aí o João, ele fala disso, que quando eu faço com que o irmão se irrite, se zangue, um irmão é da mesma fé, sabe? Não é só porque é filho do pai e da mãe, não. Tem um monte de filho do pai e da mesma mãe que não são irmão de verdade. Porque um está em Cristo e o outro não está, não quer. E as pessoas hoje, elas querem estar em Cristo e dizem, afirmam estar em Cristo porque foram para um templo e se batizaram nas águas, estão lá nesse templo. Olham para a Bíblia, mas é de longe e é com medo dela, porque na hora que abrir ela, ela diz como é que eu estou. A Bíblia é muito clara, na hora que eu abro ela, ela já me diz quem eu sou e como eu estou, né, diante dela. Então eu já vejo isso. E aí é maravilhoso a salvação que Jesus veio. Mas a salvação, ela tem esse custo, né? Que é a morte de Jesus. Ela tem um preço. Não que a gente vá pagar esse preço, mas que houve um pagamento por essa dívida. Se era uma dívida e a dívida foi paga e foi por graça, eu só preciso ouvir o Evangelho e me render ao Evangelho. Só preciso disso. Eu não preciso de nada mais. Nada mais. Eu preciso conhecer, eu preciso crer, porque quem crê tem. E é o que a Bíblia diz. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:16. E quem não crê será condenado. Marcos diz isso. Mas em João, capítulo 3 e o verso 18, diz que quem não crê é condenado. Não vai ser, é. Há divergência entre esses dois? Não, não há. É que o Marco, ele está protolando. Ele está mostrando que a pessoa pode viver por esperança. Pode, que a pessoa pode, amanhã pode ser uma nova criatura, e você olha para você e olha para muitas pessoas que você deve conhecer e você conhece, que ontem não era cristão. E hoje é. Então, o que o Marco falou, estava jogando para o futuro, uma esperança, como o que o João falou. Porque muita gente que era seu amigo ontem, hoje não está mais em cima da terra e morreu sem a regeneração. E não está em cima da terra mais. E não tem mais chance. Porque depois que voltar ao silêncio, voltar ao pó, não tem mais chance de renascer. Nunca mais. E você tem amigo, eu não diria eu, porque eu tenho muitos amigos, porque eu não tenho, né? Não porque eu não a considere como amigo, é porque as pessoas que não gostam de Jesus também não gostam de mim. Não são meu amigo, não querem ser. Porque muita gente me vê e acha que eu vou cobrar para eles andarem assim, porque eu mantenho essa face, dessa forma, fechada. Mas foi uma maneira que Deus me deu para me proteger. Como os animais que se camuflam para escaparem de serem devorados pelos seus caçadores, animais igual a eles, têm as suas formas de se camuflar e se proteger. Eu também, Deus me deu essa capacidade. O meu semblante fica fechado, a pessoa pensa que eu estou com raiva, pensa que eu sou enraivado e nem se aproxima, pensando isso. Mas se aproximasse, ia ver que não é por aí. A gente até ia compartilhar a palavra, porque eu conheço um pouco a palavra, Deus me deixou conhecer, abriu a porta da palavra para que eu conhecesse. E com certeza, mas há essa coisa, com o semblante fechado, a pessoa pensa que eu sou bem rude, bem zangado e vou tratá-las mal. Mas não é verdade, é só pensamento. E por causa da face, né? Esses crentes, isso é um velho enjoado, deve ser. Mas não é verdade. Jesus me salvou. E se a pessoa se aproximar, a pessoa ia ver.
respeito da salvação. Ia saber que o homem, para renascer, tem que morrer em Cristo Jesus. Tem que considerar a sua morte e sua ressurreição. Se não considerar a sua morte e sua ressurreição em Cristo Jesus, não tem a vida de Cristo. Não tem, não é porque eu estou dizendo não, é porque não pode. Há uma exigência do Evangelho para isso. Para todos os crentes e os não crentes. Porque Jesus é para o Salvador dos que não crêem. É só crer. Quando você ouvir o Evangelho, se renda, crendo nele, pronto. Está resolvida sua situação. Agora Deus vai só esclarecer para você pela palavra. Com certeza, cada dia Deus vai... Mas se você se afastar da palavra, você não terá esse conhecimento. De jeito nenhum, porque o conhecimento está na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Mas ele nos salvou, ele não vai salvar não. Nós somos salvos para a glória de Jesus. Amém.